Mês passado, uns dias depois de eu ter começado a quaresma para São Miguel, eu fiz uma bobagem aí nos stories, falei que era dia de São Miguel e não era, não sei se vocês lembram. E aí eu fiz um breve relato falando que São Miguel tinha se apresentado na minha vida, mas que eu não entendia ainda de anjos e de santos e de datas, e que São Miguel ia entender que eu tinha feito uma gafe, eu não sei se vocês lembram. Quando eu contei essa história, quando eu falei que São Miguel se apresentou pra mim, que eu tava fazendo aquela quaresma completamente às cegas, porque eu não entendia nada, muita gente ficou na dúvida, né? Ficou, na verdade, interessado em saber como, né? O que tinha acontecido, o que era essa manifestação, essa aparição, essa apresentação de São Miguel na minha vida. Hoje, como é dia de São Miguel, e hoje realmente é o dia de São Miguel, eu resolvi falar um pouquinho, dado que, de novo, eu postei aí nos stories e eu sei que nem todo mundo tá na mesma comunicação que eu. Desde o ano passado, que na verdade a minha vida inteira existe um chamado espiritual. Durante a minha infância, eu fui inserida toda a minha infância e toda a minha adolescência dentro de uma religião extremamente dogmática e uma religião muito diferente, na verdade, de todas as outras religiões que eu conheço, pelo menos, né? Não conheço todas, mas era uma realidade muito. Era uma realidade muito distante de que eu fosse me sentir em casa, sabe? Eu nunca me senti em casa. Eu não tenho, assim, traumas, eu não tenho problema nenhum. Eu, inclusive, sou grata ao que foi, assim. Não ligo mesmo, gente. Minha adolescência foi ótima, minha infância foi ótima. Foi muito difícil por outros motivos que não tem nada a ver com a religião. Ou talvez tenha um pouco. Mas, enfim, a grande questão é que eu não tenho, assim, raiva da religião, sabe? Não tenho nada, assim, não sinto nada. Então, já foi, já passou. Acontece que quando eu saí dessa religião, eu saí muito raivosa, mas não era raivosa num sentido de era com Deus, mas era uma coisa assim. Eu ainda tinha muito fixo na minha mente as crenças que foram colocadas para mim dentro dessa religião. Então, se eu não tinha nada a ver com aquilo, significa que tudo que eu gostava estava errado. Que tudo que eu acreditava estava errado. Era uma coisa mais comigo, tipo assim, não era com Deus em si. Mas respingava, né? Porque se esse Deus que existia não me aceitava, não concordava com o que eu era, com como eu me movimentava, então isso também era contra esse Deus. Eu sou uma pessoa que acredito muito. A panda. Eu sou uma pessoa que acredito muito na evolução. Aliás, não é algo que se acredita, né? É algo que é indiscutível. Então, por eu ser muito evolucionista, por muito tempo também eu fui negando o criacionismo. Até que, dado momento na minha vida, eu falei, gente, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque o fato da evolução ser algo que a gente assiste acontecer, diariamente, inclusive, apesar disso, nada impede do plano espiritual de existirem seres maiores, mais evoluídos, né? Se a gente evolui, por que não tem seres mais evoluídos? E isso sempre foi ali, ficou sempre aquela pulguinha ali atrás da minha orelha. E isso fazendo um resumo, assim, de toda a minha vida, só para vocês entenderem como que eu parei aqui. Toda a minha vida falando no sentido espiritual, né? Corta para 2018, quando eu conheci uma terapeuta holística, que na verdade, gente, hoje, pelo que eu entendo de terapia holística, não necessariamente ela é holística, sabe? Ela é mais uma terapeuta espiritual mesmo. E foi incrível, foi assim, um dos melhores e maiores encontros da minha vida. Eu sou muito, muito grata por ter cruzado o meu caminho com dela e ela começou a abrir universos, a abrir coisas que eu sentia, que fazia sentido. Sabe quando você ouve algo e cabe assim no seu coração, no seu corpo, na sua alma? E eu comecei a um despertar ali naquela época. Mas muitas coisas do que ela falava de mim mesmo, do que ela via, de coisas que ela percebia que estavam aí no meu caminho, pra mim ainda era muito difícil não é de acreditar, eu até acreditava, mas eu não queria, sabe? Tipo, não quero, então logo vou fingir que não escutei. Tipo uma coisa assim. No final de 2020, eu tive o maior momento de intuição da minha vida até então.
Será que eu vou falar? Não, não vou falar. Mas assim, tive o maior momento de intuição, porque era algo muito claro. Assim, era inegável que aquilo ali estava se comunicando comigo, falando claramente. Não é ouvir com esses ouvidos aqui, com esses aqui, não é. Mas era uma certeza, sabe? Não era uma coisa que poderia acontecer, era certo. Eu não ouvi a minha intuição e eu paguei um preço muito alto, muito, muito, muito alto. Mas, ao mesmo tempo, esse preço alto que eu paguei mudou a minha relação com a minha intuição, porque eu decidi que eu não deixaria mais de ouvi-la, sabe? Que eu ia ouvir mesmo que não fizesse sentido. Porque o problema é que naquele dia, naquela certeza, naquilo que eu senti, não fazia sentido, gente. Isso não vai, imagina, gente, não faz sentido. Isso não acontece, isso é muito raro. Não vai acontecer. Aconteceu. Então eu decidi que eu não negaria mais a minha intuição. E foi quando eu tive um chamado muito forte para começar a atender com o reiki. Mas eu me sentia muito despreparada, justamente por ser muito pagar para ver, eu não tinha muita fé. E o reiki é muito espiritual. Como uma pessoa sem fé vai trabalhar com algo espiritual, gente? Mas eu não podia negar a minha... Eu não podia negar o chamado, porque eu já tinha negado e tinha dado ruim, sabe? Eu não queria perder mais nada. Falei, tá bom, vou ouvir, vou atrás. Isso foi dezembro, quando eu ergui forças e falei, vou trabalhar com isso, vou ouvir esse chamado. Em janeiro eu já tinha agenda, gente. Eu não tinha nem onde atender, mas eu já tinha gente querendo passar. Então, fluiu tão bem e flui tão bem até agora, que é uma coisa nítida que já tava ali mesmo, pronto pra mim, sabe? Enfim, passei aí por um curso muito transformacional, inclusive indico, é o Entidades Vegetais, que eu fui fazer achando que era uma coisa e no fim era outra e era exatamente o que eu precisava. Mas eu acesso novo conhecimento e aí as coisas fazem sentido. Agora eu entendi, agora faz sentido. Então esse curso ele foi muito importante para eu acessar coisas que eu já sentia, mas que eu não tinha conhecimento, porque eu não tinha, até agora, gente, eu ainda não tenho conhecimento assim suficiente. Tenho esse que mora comigo, que tá dentro de mim, a sabedoria maior, mas eu não tenho conhecimento externo. Porque ali dos meus 18, 19 anos, de quando eu saí da religião, até ano passado, eu nunca me alimentei de nada espiritual. Hoje eu falo muito de astrologia. Quem me ensinou muito sobre astrologia foi uma amiga que eu trabalhei e ela falava e ficava, ai gente, pelo amor de Deus, assim, sabe? Porque não é nem que eu não acreditava, eu até acreditava, mas assim, acho bobagem. Sabe uma coisa? Falar, ai gente, bobagem, ficar prestando atenção, sabe? Então, aos poucos, as coisas iam chegando até mim, mas com a nova informação, aquilo fazia sentido, sabe? E esse ano, quando decidi mesmo que eu ia trabalhar só como terapeuta reikiana, que esse ia ser meu foco, que era nisso que eu ia crescer, chaves começaram a movimentar aqui na minha mente. E uma das coisas foi que São Miguel, ouvi falar de São Miguel, senti algo muito forte no meu coração. Fui fazer um decreto de São Miguel. E na mesma semana eu tava ali atendendo, né, a pessoa ali com o reiki. A pessoa já tava indo embora e falou assim pra mim. Pegou o celular e falou, espera só um pouquinho. Deixa eu só ligar lá na loja. Era uma loja de artigos religiosos. Deixa eu só ligar lá pra ver se chegou a imagem de São Miguel. A hora que ela falou isso, eu senti, assim, um estremecer, sabe? Porque São Miguel tava presente, porque eu tava fazendo decreto. E eu nem sabia, gente, assim, quem era São Miguel. Mas quando eu ouvi falar dele, eu senti vontade de fazer o decreto e fiz. Porque eu também parei de tentar entender. Isso foi muito que eu aprendi no curso, sabe? Para de tentar entender, vai fazer, tá assim, vai fazendo que uma hora você entende. E é real. Aí ela falou, eu senti, sabe quando você quase cai da cadeira? E eu falei, meu Deus do céu, São Miguel. E eu perguntei pra ela, eu falei assim, por que você vai comprar a imagem de São Miguel? E ela começou a me explicar quem era São Miguel, que tava na época da quaresma de São Miguel, coisa que eu jamais imaginei. E eu senti, quando eu ouvi o nome dele, não tinha nada a ver com quaresma. Ouvi num vídeo que eu tava assistindo, falando dos anjos, dos arcanjos, da fraternidade branca, não tinha nada a ver com quaresma, gente. E aí eu falei assim, nossa,
agora é época de quaresma de São Miguel? Ela falou, é. Falei, vou fazer. Só senti no meu coração, vou fazer, porque ele veio, ele falou comigo. Fui lá, perguntei como que se fazia quaresma, o que precisava, não sabia de nada, gente. Perguntei pra minha amiga que é católica. Ela me explicou que tinha que ter uma vela, que tinha que ter uma imagem ou uma foto e tinha que fazer lá a reza, né, a ladainha para São Miguel durante esses 40 dias, tinha que pagar a penitência. Me explicou, porque eu não sabia e eu fui, gente. Só fui, nem fiquei pensando, fui. Falei, eu vou, sabe? Fui e quando meu marido chegou em casa com essa imagem, ele que foi buscar pra mim, foi muito difícil, gente, lidar com a imagem, porque eu percebi que eu ainda tinha muito forte a crença com relação a imagens. E principalmente porque nessa imagem específica, ele tá pisando aqui, tá vendo? Eu falei, ai, gente, não tô gostando dessa imagem, não vou conseguir olhar pra essa imagem. Mas eu entendi também que eu tinha que quebrar essa crença. Até porque, se na minha crença era só uma imagem, qual que era o problema? Se é só um objeto, qual que é o problema? Né? Então eu falei, vou ficar. E comecei a fazer, gente. E durante esses 40 dias de quaresma, gente, olha, eu teria que ficar aqui 24 horas falando e ainda não seria suficiente. Tem uma amiga minha que fala que eu devia ter feito podcast, porque todo dia acontecia um monte de coisa, gente. Todo dia. Não foi fácil. Aconteceu muita coisa pra testar a fé e eu pedindo pra fortalecer a fé. E quando você pede, gente, pra fortalecer a fé, quando você pede coragem, pediu coragem, você vai encontrar coisas, desafios, pra te deixar corajoso. Pediu fé, vai encontrar desafio. Não vai encontrar, não é a fé que vai cair do céu, sabe? E o que aconteceu de mais lindo, gente, assim, durante esses 40 dias, é que Deus, né, por intercessão de São Miguel, mandou muita ajuda, gente, vocês não têm ideia, assim, quando eu sentia que eu ia ficar louca, que eu não tava aguentando mais aquilo que tava acontecendo, vinha uma pessoa encarnada, eu tô falando, viu? Não tô falando do plano espiritual. O plano espiritual está o tempo todo aqui me ajudando. Mas tinha hora que eu precisava de uma pessoa, de um ser humano. Chegava. Aí, a primeira que chegou, que canalizou muita mensagem, que me ajudou muito, que eu chorava. Gente, eu pensava num negócio, tipo, ai meu Deus, não vai dar, olha isso. E sentia. A pessoa mandava mensagem no meu celular, Ju, se você estiver passando por isso e aquilo, chegava a mensagem. Não é que chegava a mensagem num contexto de conversa, a pessoa já chegava com a mensagem, gente. No mínimo, aqui que eu lembrei, 3 pessoas chegaram com a mensagem pra mim. Não é que chegou e no meio da conversa ela falou alguma coisa, chegava com a mensagem pronta. Aí, uma dessas 3 pessoas, mandou. Eu tinha ficado muito mal numa quinta-feira. Quando foi na sexta, eu já tava bem. Ela mandou uma mensagem pra mim no Instagram, falando: Ju, não sei porquê, senti de te passar essa mensagem, isso e aquilo. Falou desse jeito que eu tô falando pra vocês. Que inclusive o nome dela é a Diela. Comenta aqui embaixo, a Diela, se foi desse jeito, se não foi. Aí, na semana seguinte, quando eu a vi, ela falou que tinha uma outra pessoa que eu conhecia de vista, assim, que me conhecia de vista também, é óbvio, que também tava com mensagem pra mim, mas não sabia como chegar em mim, porque eu não conhecia. Eu falei, pelo amor de Deus, que eu tô precisando agora de mensageiro. Mandei uma mensagem pra ela, falei, olha, o que você tiver pra falar, você fala. E essa pessoa veio também me ajudar e tá me ajudando, porque eu não tenho, gente, conhecimento. Como eu não tô dentro de nenhuma religião, eu não tenho, assim, conhecimento das coisas que acontecem. Então, essas pessoas que vêm, elas me ajudam com a bagagem, com o conhecimento espiritual que elas já têm e que eu tô conhecendo só agora, sabe? Então, foi muito importante pra mim a quaresma pra São Miguel. Quando a minha amiga me explicou da quaresma, ela falou que tinha que ter um pedido. Eu não sou de pedir coisa, tipo, é que nem quando eu vou em gira, né? Eu sei que tem gente que gosta de ir ficar pedindo. Eu não peço, gente, eu não sou uma pessoa de pedir. Mas, já que a quaresma tem essa característica, né? Esse propósito, eu pedi. Foi alcançado o que eu pedi. Independente disso, gente, isso é o de menos, confesso que isso é o de menos. Por que eu não sou uma pessoa de pedir? Porque quando eu quero, eu vou lá e faço. Não precisa, sabe? Eu vou lá e faço. Então, pedi mesmo assim. E independente, gente, de pedido atendido, independente. Durante esses 40 dias, toda ajuda espiritual que eu tive de irmãos encarnados e desencarnados foi tão grande e foi tão importante
que eu já saio dessa quaresma uma pessoa muito diferente com relação à minha fé, muito diferente. Tenho muito ainda para trilhar. Gente, eu ainda tô num processo de fortalecer a minha fé. Não sou a pessoa de maior fé do mundo. E é bizarro porque acontece tanta coisa comigo. Tem uma amiga minha que fala, Ju, o que precisa assim acontecer? Porque acontece tanta coisa e você ainda duvida. Eu falei, então, mas não é dúvida, sabe? É que é um problema, não sei. Então não sei, gente. Mas é isso. Foi dessa forma que São Miguel apareceu. Foi dessa forma que ele me ajudou e abriu o caminho para novos aprendizados, para uma ajuda espiritual, para uma nova expansão espiritual. E vamos ver daqui para frente o que é. Se vocês quiserem, eu vou voltando e vou trazendo esses relatos aqui para vocês, tá bom? Um beijo!